Hey guys, how are you doing? Fala galera linda! Eu sou o professor Paulo Lúcio Schaefer do Colégio Estadual Presidente Roosevelt e hoje nós teremos a aula 5 da primeira série do ensino médio da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, com a habilidade reconhecer recursos linguísticos para elaborar diferentes tipos de perguntas e possíveis respostas. Um recurso bacana que podemos utilizar é o das polite and indirect questions. Você se lembra que na aula passada nós fizemos uma revisão e exercitamos as perguntas diretas? Podemos continuar o estudo aprendendo as perguntas indiretas. Esse tipo de pergunta é bastante usado no meio impresso, em jornais e revistas, mas também não fica de fora das entrevistas exibidas em lives ou gravadas para televisão. Daqui a pouquinho você vai assistir a uma entrevista que terá várias perguntas indiretas. Antes disso, vamos nos preparar, vendo como elas são formadas. Primeiro você verá algumas perguntas diretas. Veja nelas que palavras você já conhece ou que palavras você nunca tinha visto antes, mas consegue entender, porque parecem com português. Why was this so obvious to you? Did anybody listen? What innovation are you talking about? What's the number one priority? What do we have to innovate first? Where's the world on testing right now? What would be the next proper step? Do you have any advice to these people? What does semi-normal mean? What is contact tracing? Você conhece Bill Gates, o fundador da Microsoft? Se você usa computador, deve conhecer o Windows, pacote Office, Word, PowerPoint, Excel. Tudo isso foi criado por intermédio dele. A ideia dessas perguntas vem de uma entrevista que Bill Gates deu há pouco tempo atrás a Stephen Colbert no programa americano Late Show. Bill Gates é questionado sobre a previsão que fez em 2015 de uma pandemia, abordando a falta de preparação do mundo para ela. Da forma que você vê, todas essas perguntas são diretas. Para transformá-las em perguntas indiretas, colocamos uma pequena introdução em cada uma, que normalmente significa algo como: você pode me dizer? Você poderia explicar? Vamos ver como essas perguntas vão ficar se elas se tornarem perguntas indiretas. Why was this so obvious to you? Dessa pergunta, Stephen Colbert quer saber por que a ideia de que o mundo não estava preparado para uma pandemia era tão óbvia para Bill Gates. Nós podemos transformar essa pergunta em indireta dizendo: Can you tell us why this was so obvious to you? Como se fosse: você pode nos dizer por que isso era tão óbvio para você? Quando nós temos a pergunta direta, nós temos was, que é o verbo be, antes do sujeito. This, isto. Então, isto era tão óbvio, né? Quando nós transformamos em pergunta indireta, repare que fica this was, é invertido, a situação fica invertida. Por quê? Porque lá no comecinho da frase nós temos can you. O can está antes do you, ou seja, o verbo auxiliar, que é um verbo modal, can, ele já está antes do sujeito. Isso já indica que nós temos uma pergunta. E em inglês, como eu já disse, nós só indicamos que é uma pergunta, que uma oração é uma pergunta uma vez, e é no comecinho, ok? What innovation are you talking about? Sobre que inovação você está falando? Repare que em português nós temos a preposição sobre, que em inglês é about. Quando nós temos a preposição no comecinho de uma pergunta sobre que inovação, essa preposição em inglês ela vai para o final da pergunta. Então, what innovation are you talking about? Em português, sobre que inovação, no começo. Ao passarmos essa pergunta para uma pergunta indireta, could you explain what innovation you were talking about? Você viu que
Are you talking about? Are, verbo be, antes do sujeito you. Como na indireta nós temos could you, o could antes do you, então you are talking about acaba sendo a nova ordem. Where is the world on testing right now? A pergunta quer saber onde está o mundo no processo de exames da população, né? Se o mundo já está bem avançado nesse processo. Para colocarmos de forma indireta, do you have any sense of where the world is on testing right now? Então, do you have any sense? Nós já colocamos o do antes do you. Do é um verbo auxiliar, né? Ele não serve para nada. A gente não traduz, esse verbo não tem significado nenhum ele sozinho. Ele só está ali para indicar que é uma pergunta. Se a gente já indicou que é uma pergunta no comecinho, do you, não vai ter que colocar is antes do the world, que é o sujeito. Igual na pergunta indireta, igual na pergunta direta, is fica antes de the world, na pergunta indireta, the world is. Volta para a ordem afirmativa, porque já indicou lá no comecinho que é uma interrogativa. Veja como as outras perguntas indiretas seguem o mesmo padrão. Could you explain what innovation you were talking about? Help us understand what the number one priority is and what we have to innovate first. Is there any way to know what the next proper step would be? I wonder if you have any advice to these people. Could you tell us what semi-normal means? Would you explain what contact tracing is? Você reparou que essa introdução que colocamos nas perguntas indiretas muitas vezes são perguntas também? Lembra que para formarmos perguntas, o verbo auxiliar do, does, did, am e assim por diante, esse verbo auxiliar tem que ir para o começo da frase, para antes da pessoa, antes do sujeito. Pois é, só que isso só pode acontecer no começo da frase. Por isso, temos que inverter o verbo com o sujeito quando transformamos a pergunta direta em indireta. Agora, ao invés de termos perguntas como introdução, podemos ter frases afirmativas também. Neste caso, você acha que o verbo auxiliar vai ficar antes ou depois do sujeito? É claro que é depois, né? Se a frase é afirmativa, temos que ter a ordem sujeito, verbo, complemento. Agora você vai ficar com a entrevista do Bill Gates para o Stephen Colbert no Late Night Show. Preste atenção. Será que ele vai fazer uma pergunta direta ou indireta? Repare em cada pergunta que ele fizer e tente identificar se a pergunta é direta ou indireta. Preste atenção também naquilo que o Bill Gates fala nas respostas. Quanto você consegue já identificar dessas respostas, ok? Welcome back, everybody. Joining me now is the co-founder of Microsoft and co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation. Please welcome Bill Gates. Hi, thanks for joining us. Nice to see your house. It's nice to see yours too. Well, sir, everybody's talking about the TED Talk you gave in 2015 about the crisis that the coming pandemic would mean. Can you tell us why this was so obvious to you, that this was something that we had to prepare for? Well, once a disease is human-to-human transmissible, then it can spread across the globe. Because there's so much more international travel, we are more at risk today than any time in history. A flu or a coronavirus like that literally could kill tens of millions. So we should have practiced. We should have gotten the interventions, diagnostics, drugs, vaccines, so they're ready to go much faster. If I'm not mistaken, those are things you're saying needed to be prepared in 2015. Please tell us if anybody listened. Yes, there was a little bit of work done, maybe about 5% of what should have been done. You say that global innovation is the key to limiting the damage. Could you explain what innovation you're talking about?
help us understand what the number one priority is and what we have to innovate first. Well, in the near term, it's the scaling up of testing and prioritizing who gets testing and getting the quick results. In the midterm, it's these treatments that can cut death rate down potentially dramatically. And then the final solution, which is a year to 2 years off, is the vaccine. So we've got to go full speed ahead on all these three fronts. Do you have any knowledge of what can be a leading candidate to treat the coronavirus right now? There are many that I'm very hopeful about. The one that is maybe the most promising is taking the blood of recovered patients, the plasma, and then being able to put that back into people who have the disease. Do you have any sense of where the world is on testing right now? Is there a cheap and easy test coming down the pipe that we haven't heard about? Well, the testing capacity, if you're organized properly, is high. The PCR machines, there's a lot of them out there. But the government has to find them and tell the people who should be prioritized to have access to those machines. In the meantime, there are innovations like a test, an at-home test that we could have as soon as a few months from now that would add to the overall capacity, and that's really important. So if there's not wide testing, do you think there is any way to know what the next proper step would be? Clearly, right now, in most parts, to have the US, the infection rate is starting to go down. Well, that's good news, but of course, no one wants to stay in this lockdown. So understanding which things create low risk and high benefit, that's the challenge and policy we have today. Now, it's easy for us to say that the lockdown should continue because you're doing fine financially, and I'm still working at my job because of the technology that we have. But there are 26 million people, perhaps more out there, who are out of job right now, and it is perfectly reasonable to want things to open up as quickly as we can. I wonder if you have any advice to these people, any words of patience or hope for them as to how we can do it best. Well, we will get back to normal, but we're going to have a pretty long period of semi-normal. And could you tell us what semi-normal means? That people will still be afraid. You're not likely to fill a stadium or a theme park, even if the government said, please do. People want to protect their health. They don't want to infect their parents. So a lot of business model where you have to fill up planes of restaurants, they just aren't going to work until we can appropriately get the risk of the infection down very dramatically. So I'm very hopeful that things like manufacturing and construction with the right protocols, or even school with the right protocols, we can get those going. But we won't be able to do everything. Now, I've heard a lot about contact tracing. You said that's very important. How do you do that? Would you explain what contact tracing is? Well, the idea is that if I test positive, we want to make sure that anybody who I might have infected finds out very quickly before they infect someone else. And this PCR test is actually quite sensitive. So we need to find out who those people are that you can name and the locations you have been to. And not only does that help us for that individual case, it gives us a pattern of what's going on. Thank you very much for your interview. It's always an honor to talk to you, sir. It was my pleasure. Na aula de hoje, vimos como formar perguntas indiretas. Na próxima vez que você ler ou assistir uma entrevista, preste atenção se elas aparecem e, quando não aparecem, se tem um jeito de transformar as perguntas diretas em indiretas. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Desejo muito sucesso, ok? Bye!